Olá, meus queridos. Hoje, então, dando uma continuidade à nossa frente B. Lembra que a gente tem essa diferenciação entre frente A e B, onde B é mais voltado para uma geografia mais mundial e a frente A para a do Brasil. Então, né, indo nessa frente B, uma mais geral, a gente vai ver hoje sobre duas geopolíticas. Neste vídeo sobre geopolítica hídrica e no outro sobre geopolítica do petróleo. Perfeito? Então vamos lá falar sobre isso. Bem, então hídrica, a gente vai estar falando então sobre a geopolítica da água. Bem, a água vai ser um dos recursos mais essenciais para a manutenção da vida. Se a gente chega a ter água, quer dizer que a gente tem diversos outros fatores, que obviamente que não só de água a gente necessita, a gente precisa de alimento, a gente precisa respirar, mas em geral, se a gente tem, pelo menos o oxigênio e tudo mais, a gente consegue ter a água. Tanto que os astrofísicos associam muito isso de que se a água, a manutenção de vida, a gente busca em outros planetas resquícios d'água, principalmente. Então vai ser o principal recurso aí que teremos contato. Só pensarmos em nós, não nos outros seres vivos que temos no planeta. A gente é composto por cerca de 60% de água, todo o nosso corpo. 6 décimos é água, 3 quintos, é muita coisa. E a gente precisa beber, a gente precisaria ao menos, eu sei que o quão complicado é beber toda essa quantidade, cerca de 3 litros por dia para manter nossa saúde. Depende da sua massa corpórea, um pouco mais, um pouco menos, mas ali por volta, beber os 3 litros, em geral, você já satisfez o seu corpinho. Então isso para a nossa saúde. Então olha só essa dependência que temos da água, devido até à nossa composição. E mesmo com os valores diferentes, maiores ou menores, os demais seres vivos do planeta também dependem da água. Então a gente vê que a água é um super recurso para a vida. Então ela vai ser algo essencial. Só que o nosso uso, aí nós seres humanos, a gente usa a água não só para ingestão, só para tomar, para continuar sobrevivendo. A gente usa para outras milhões de coisas. Principalmente a gente usa para irrigar os nossos campos agrícolas, para nos dar alimento. Os nossos passos, que vai nos dar alimento, vai nos dar, às vezes, lã, diversos outros, leite da vaca e tudo mais. Então a gente usa para dar de beber aos animais que a gente acaba cuidando. E também aí com o avanço tecnológico, a gente usa muita e muita água também para produzir insumos industriais, principalmente. Então aí a gente vai ver também que a indústria pega a água de um jeito que só. Então ela não só é necessária para a nossa sobrevivência, como para a nossa sobrevivência moderna. Obviamente que a gente não precisaria dos insumos industriais, muita coisa aí do pastoreio e até mesmo da agricultura não são tão essenciais assim, mas conforme a gente vai se desenvolvendo, se tornando pessoas mais complexas, a sociedade mais complexa vai tendo essa necessidade desse recurso. Então a gente usa muita a água, e outras N coisas que a gente poderia enumerar. Bem, então a gente vê que a gente tem uma grande dependência. A palavra correta é essa mesmo, dependência da água. Seja por motivos biológicos, seja por motivos, momentos, são pontuais, muitos aí são devido ao avanço do capitalismo, ao avanço da industrialização e tudo mais. O nosso modo de vida aí também buscando aí o prazer aí, principalmente da alimentação. Então, a gente tem essa grande dependência da água. E o que tudo indica, conforme a gente aumenta essa gama, porque antes a gente não tinha, por exemplo, o pastoreio para lã, nem para leite. Então era só, se for o caso, o pastoreio para cá. Então era um uso da água ali. E a agricultura ali mais básica. A gente expandiu a agricultura, expandiu o pastoreio, e a gente começou a precisar de mais água para essas coisas. Quando aí a gente começa a ter a indústria, começa também a exigir muita água, a gente vai usando mais água. E o que tudo indica, conforme a gente vai se tornando seres mais complexos, com processos mais complexos, a gente vai precisando cada vez mais da água. Então a gente só tende a aumentar o consumo. Então não à toa que durante muitos anos, o que a gente já discutiu isso lá nas aulas de história, que é o que a gente chama de determinismo geográfico, que as grandes cidades ou as grandes civilizações
elas ficavam próximas dos rios para ter acesso à água, para tanto, né, para viver, para beber água, quanto para todos os outros processos. Então a gente viu lá na Mesopotâmia o Tigre e o Eufrates, o rio Nilo no Egito, o rio Tibre na cidade de Roma, o Tâmisa na cidade de Londres, na Inglaterra, o rio Sena em Paris, na França, e para não falar que é só lá distante, temos aqui o Pinheiros e o Tietê, que hoje infelizmente são extremamente poluídos, mas que vão ser responsáveis aí pelo desenvolvimento da cidade de São Paulo. A gente vai ter também o Rio de Janeiro, devido ao Rio Carioca. Então, né, então, geralmente a gente vai ter essa proximidade. São Carlos também a gente vê aí os diversos rios, que obviamente são rios mais singelos, a gente vai muitas vezes tapando o rio. Né, a gente vê aí que, por exemplo, na cidade de São Carlos a gente tem o processo de controle das margens, que aí acontece todas aquelas enchentes e tudo mais. Né, ter o rio ali passando por baixo do centro. Então são essas coisas. Então a importância sempre de um rio. Se a gente pegar, por exemplo, o mapa hídrico da cidade de São Paulo, o número de rios, né? A gente vai ter também lá no Ipiranga, né? Então todos esses, né, em São Paulo, por exemplo, e diversos outros rios. Então essa dependência aí da água que a gente tem. E para a gente valorizar um pouquinho, né? A gente já viu então toda essa dependência. A gente acaba, a gente fica então perto dos rios e tudo bem, né? Porque a ideia é que o rio mesmo ele se autoabastece, então, né, então tá tudo tranquilo. Mas vamos ver alguns dados para a gente ver como que é. E a água, né, tem bastante no planeta, mas vamos ver alguns dados interessantes. Então, toda a água do planeta, que é água pra caramba, a gente nem tenta medir muito quanto que tem. Né? A gente viu já o vídeo lá do Sagan falando que era o pontinho azul, né, azul por conta da água. Então a gente tem água pra caramba. Só que de toda essa água, 97,5% é salgada. Para quem já foi ao mar e tentou fazer a coisa de beber água salgada, vê que você não passa sede, na verdade você fica com mais sede devido ao sal. Então ela não é própria, a água salgada não é própria para consumo. Muitas vezes devido ao sal, nem para irrigação, muito menos. Né? Se você não bebe, imagina os animaizinhos. E também não é útil, muitas vezes, para a indústria também. Então ela meio que a alga salgada, a gente vai ter diversos processos para tirar o sal, né, que é a dessalinização, mas ele exige muita tecnologia, exige dinheiro, e geralmente não é o mais fácil acesso. Então, a água do mar a gente vai desconsiderar. Então, olha, de toda a água do mundo, a gente tirou quase toda. Né? Então, própria para consumo e irrigação. E aí, desses 2,5% que restam é doce. Ótimo, nossa. Tá. Não é muito, mas 2,5%. Mas olha só, calma. 69% desses 2,5% estão em geleiras. Então você pega esses 2,5 e quebra ali em 100 partes. Né? Então 69 desses 2,5 estão em geleiras. Então está congelado lá nos polos. Então, eita. E aí o mais fácil acesso que eles têm é ao mar, então elas acabam se tornando salgadas. E 30% desses 2,5 são subterrâneos, são os aquíferos. A gente viu lá as rochas, né, arenosas que acabam segurando água e vão se tornar os aquíferos, que a gente tem acesso, mas também é um processo não tão simples. Então a gente viu aí que a gente já tem 99% daí das águas mais difícil acesso. Esse 1% aí que sobra vão ser os rios. Você fala, caramba, né? Então a gente tem que talvez tomar conta aí dos nossos rios. Olhem só esse gráfico, por exemplo, aí da distribuição. Então esse azulzão é água salgada, na grande parte. Nas geleiras, nos aquíferos, e aí o dos rios é só esse filetinho que a gente nem vê direito, a gente acredita com fé que ele existe aqui. Então olhem só, então aí mais uma coisa aí, a gente já tem então toda essa dependência da água, e para ajudar, a água não é assim tão abundante. Para ter uma ideia aqui, o consumo de água no Brasil, segundo a ANA, né, a Agência Nacional das Águas e do Saneamento. Então a gente vê que grande parte, por exemplo, está destinada à irrigação, à indústria e ao abastecimento urbano, principalmente. Então olhem só mas a gente tem diversos outros usos. Aí a gente tem produção de energia, para mineração, uso animal, abastecimento rural. Então a gente vê aí como é diverso o uso da água.
que a gente já não tem grande acesso, né, no planeta. O Brasil ainda tem grandes aquíferos, vai ter rios caudalosos, é uma posição estratégica. Mas a gente vê, por exemplo, como a irrigação, né, toma muita água. Principalmente porque, além de usar muito para irrigar, a gente vai ter diversos problemas devido à perda de água no caminho. Tem encanamentos ruins, né? Então, que vaza um pouquinho ali, um pouquinho ali, aqui. Então, é pouquinho água que vaza. É, até que é, mas agora pensa quantos campos agrícolas temos no Brasil. A gente já teve uma aula de agricultura, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Então, e aí o Brasil ainda tem mais tecnologia na agricultura, consegue ter um consumo mais baixo dessa água. Por exemplo, olhem só para ter uma ideia, isso aqui é no Brasil. No mundo, olha como cresce a fatia da agricultura e da indústria. Muito também devido a essa perda, né? Então, que são, né, já situações mais precárias, que aí gasta muito mais água. Olha que interessante. E aí também a gente vê que quando a gente observa essas campanhas para economizar água, são sempre destinadas ao uso doméstico, mas a gente vê que mesmo no Brasil, aí vamos falar aí no melhor dos casos, não é tão representativo assim, né? Então no mundo, muito menos. Então a gente vê que talvez economizar água seria muito mais útil a gente voltar isso para a área da agricultura e da indústria. Então uma discussão aí que temos. E obviamente, então a gente viu que temos dependência, ela é escassa e a gente usa isso de montão. A gente tem, então, um dado da ONU que 1 a cada 3 pessoas no mundo não tem acesso à água potável. Então é 1/3 do planeta, 33% é gente pra caramba, né? Então, devido à dependência e à concentração da água não ser igualitária no globo, então, aqui a gente sabe que até que é fato, mas a gente vai ter regiões desérticas, regiões, né, com rios não tão caudalosos e muito populosos, né? Então a gente vai ver que vai ter diversas crises devido ao acesso a esse recurso, que além de sobrevivência, é também econômico, né? Principalmente no Oriente Médio. A gente tem um exemplo aí muito claro, a gente vai ter a Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias vai ser um conflito entre a Jordânia e Israel pelas colinas de Golã, que é onde nasce o Rio Jordão. Então, e o Rio Jordão ele alimenta o Mar Morto, ali entre Israel e a Jordânia. Então tem uma importância muito grande para ambos os países. Então, né, Israel tomou ainda controla muitas colinas de Golã, estão falando de devolvê-las, mas aí a discussão é outra. Mas então a gente vê que já teve guerra por água. Não foi apenas por, era uma região estratégica, uma região não só pela água, mas por diversas outras coisas. A gente já vê que já existiu conflitos armados por conta disso. A Turquia e a Síria têm grandes problemas devido ao Tigre e Eufrates que passam por esses países. Porque o que acontece? Muitos dos rios não vão estar apenas em um país. Eles vão compartilhar, né? Eles não vão respeitar bonitinho. Eles vão passar por vários. Assim como isso acontece no Brasil também. O rio Amazonas ele passa por mais países, ele não é só brasileiro. Grande parte está no Brasil, mas não apenas. Temos o rio Paraná, também muito importante aqui na fronteira, então a gente tem que lidar como que cada país vai usar o rio, para que fique bom para todos. Só que aí, no caso mais específico aqui da Turquia e da Síria, ele sai da Turquia e vai para a Síria. Então, dependendo do uso que a Turquia usar das águas do rio, a Síria vai ser prejudicada. Então, de poluição. Se, por exemplo, a Turquia, um dos últimos conflitos que teve, é que a Turquia criou uma barragem no rio. E aí fez a barragem ali para ter mais acesso à água, usina, né, hidrelétrica. Só que aí o que acontece? O rio ele passa a ser menos cheio dali para frente. Então afeta a região para frente. Então imagina como a Síria ficou brava. Então como que faz? A Turquia então tem o rio não pode usar? Como que a gente faz? Então a gente vai ter diversos acordos, diversos tratados, diversos um monte de coisa para tentar evitar esses conflitos por conta da água, porque a gente viu que é extremamente necessário. Só que a gente vai ter esses problemas, né, de serem poucos, né? A gente vai ter só, por exemplo, aí no caso aí do Oriente Médio, a importância aí do Tigre e Eufrates, que a gente já viu ali durante um grande período. E, né, a gente tem também isso aí, que como que vai fazer?
a Turquia não pode usar, então é toda da Síria, então como que vai ser essa geopolítica mesmo? Então os rios às vezes cortam vários países. Então aí barragem, poluição e a diplomacia. Então aqui um outro exemplo muito interessante é o Rio Nilo, que a gente já tinha visto. A gente olha que é uma região desértica, aqui, né, o deserto do Saara, e a gente vê todo o recorte do Rio Nilo, porque vira uma área fértil. Mas olhem só, tem outros países, agora a gente também tem o Sudão do Sul, tem outras ali lá na nascência, na nascente do rio. Mas vamos pegar só o caso do Egito e do Sudão. Imagina se o Sudão ou o Sudão do Sul resolvem fazer uma barragem, né? Como isso vai prejudicando, porque o rio corre numa direção só, né? Então aqui vai concentrando água, obviamente. Mas imagina que faz uma barragem, prejudica o Egito. Só que aí também, né? Então o Egito ainda tem uma liberdade maior que as suas águas, ele faz o que bem entender. Mas olha como ele depende aqui da boa vontade do Sudão, que aí não é boa vontade, eles vão ter acordos, obviamente. E a mesma coisa o Sudão do Sul. O Sudão e o Sudão do Sul, eles vão ter diversos conflitos por conta dos recursos, principalmente. Como vão manejar o rio Nilo. Porque é energia, é recurso para a indústria, recurso, né, econômico, obviamente, porque a indústria vai refletir na parte econômica. Então, todas essas discussões. Então, é para refletir aí como é complicado todas essas coisas. Né? Perfeito? Então, sobre geopolítica hídrica, ficamos por isso. Espero que a gente tenha, né, ela foi uma aula mais rapidinha, mas espero que tenha contextualizado a nossa dependência, o quão pouca água temos acesso. Né? Há diversos estudos falando que esse século teremos muitos conflitos por conta da água. Né? A gente já tem algumas discussões né, da água aqui no Brasil mesmo nos últimos anos devido a discussões sobre saneamento básico. De privatizar mesmo, e o medo, né, de privatizar é devido a esses conflitos, né, o que vai virar. Que a gente hoje não tem os grandes casos, a gente teve aí, por exemplo, a Guerra dos 6 Dias, o problema ali da Turquia e da Síria, mas ainda muito pontuais, a gente não é algo amplo, né, para a gente se preocupar ainda com olhos mais claros. Então fica aí essa reflexão para a gente tomar medidas, né, mais concretas e que a gente tente não se arrepender no futuro. Perfeito? Então, na outra aula, a gente discute ali sobre a geopolítica do petróleo. Muito obrigado a todos.